Falar de dor, de sofrimento, de angústia, falar de morte, falar das pessoas que perdemos e que tanto amamos, não é apenas uma questão de discussão filosófica, não é apenas uma questão de teodiceia, não é uma questão apenas do campo da teologia, é uma questão que extrapola tudo isso, porque precisa contemplar uma linguagem do coração, da alma. O coração precisa se entrelaçar com outro coração. É preciso que exista empatia. Ninguém sofre no vácuo e os argumentos não respondem no vácuo da existência. A questão do sofrimento passa por alguém que perdeu um cônjuge, ou um filho passa pela dor humana. E Jesus nos dá esse exemplo quando ele encontra com Marta e Maria, que perderam seu irmão Lázaro. E Jesus, que respondeu sabiamente aos herodianos, respondeu aos saduceus, aos fariseus, aos doutores da lei. Jesus, que sabia resolver muito bem, de modo articulado, os mistérios da morte e da ressurreição, que lidava com firmeza com a teologia arrastada dos seus dias, mas ali, diante daquelas pessoas, Jesus ofereceu o seu coração, as suas lágrimas, o seu ombro, o seu amor fraterno. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo ecoa Jesus nas suas palavras ao escrever aos Romanos, dizendo: chorai com os que choram. Nem sempre as pessoas precisam de explicações, especulações, mas precisam do nosso amor fraterno, do nosso abraço, dos olhos marejados de lágrima e de um ombro onde podem chorar. Na cosmologia cristã, o sofrimento faz parte da nossa jornada, porque ele surgiu como resultado do afastamento do Deus bondoso, do Deus justo, do Deus amoroso, que criou todas as coisas. Aquele desejo de independência, aquele afastamento, fez com que Gênesis sentenciasse a nossa experiência nas seguintes palavras: a terra produzirá espinhos. E longe de Deus é o que nós temos visto, uma sucessão de espinhos que vem basicamente em duas formas de males. São os chamados males naturais, como ciclones, tempestades, doenças, vírus. E os males morais, uma turba enfurecida, maldosa, que espanca um homem inocente. E lá estamos nós, nessa bagunça existencial. Mas será que Deus nos abandonou nessa bagunça? Será que Deus não se importa com o nosso sofrimento, com a nossa dor? Bem, volte os seus olhos na história. Olhe para a cruz de Cristo e veja o Filho de Deus se rendendo inocentemente. Veja o Filho de Deus com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Aquela coroa imposta sobre ele pelos soldados romanos. E os espinhos nos faz lembrar de Gênesis. Assim nós podemos dizer que a coroa de Cristo contempla todos os nossos sofrimentos sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos. O profeta Isaías disse isso. E primeiro, na sua morte exemplar e na sua confiança em seu Pai, a mensagem de Jesus é: não desista nesse mundo de dor, de sofrimento, persevere, vá adiante. Nós podemos, pela fé, ouvir a voz de Jesus que nos diz: eu venci e você vai vencer também. Não desista, persevere, vá em frente. Assim, aquela morte de Cristo em nosso favor, em nosso lugar, nós que não vivemos mais naquele ambiente paradisíaco do Éden, mas vivemos nesse mundo caído, nessa criação deformada. Pense só, um vírus não é mal em si mesmo. Os estudiosos falam de vírus bons, são aqueles que são necessários, porque se eles não existissem, as bactérias se multiplicariam de tal maneira que a existência sobre a face da Terra seria impossível. Mas quando os vírus nos fazem mal, é porque nós vivemos uma deformação. Nossos corpos não são o que deveriam ser. Esse mundo não é o que Deus primeiramente planejou. Mas esse não é o fim da história. Em Cristo Jesus, nós recebemos já, agora, a sua vida.
e com sua vida a coragem, a ousadia, a fé, a esperança para irmos adiante. E no futuro, a certeza de que nos reencontraremos com Ele e desfrutaremos de alegrias indizíveis. É em Cristo que temos a esperança de que todos os males um dia eles serão dissipados. Assim, quando Cristo traz sobre si aquela coroa de espinhos, a mensagem é que Ele está triunfando sobre a coroação de qualquer vírus e que Ele está triunfando sobre a coroação de qualquer poder despótico, sobre qualquer abuso de poder dos homens. E um dia, todas as coroas se renderão sob a coroa de Cristo. E quando nós o encontrarmos, aí sim, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. É na pessoa de Cristo, no consolo de Cristo e no poder de Cristo que podemos descansar. Por isso, em uníssono, continuamos dizendo geração após geração: Maranata, vem, Senhor Jesus.